Olá, boa noite. Estamos começando, mais uma live aqui pelo Facebook, na página Shekinah Petrópolis. Esse vídeo vai fica salvo também no canal da Shekinah, no YouTube. E vamos lá, Hoje eu quero pedir, antes da gente começar, compartilha para que mais pessoas possam, ser abençoadas por essa palavra. Não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus que a gente vai estar conversando hoje a respeito, Então, queridos, hoje a gente vai falar sobre uma coisa, que é sobre... Eu quero fazer uma pergunta, na verdade, antes de falar sobre o que a gente vai conversar sobre na palavra, Você já usou roupa branca? Já percebeu como não é fácil manter a roupa branquinha, por muito tempo, Às vezes a gente usa, tudo bom? Boa noite, tiazeira. A André também. Às vezes, a gente vai usar a roupa branca, tá aquela roupa limpinha, branquinha, chega no final do dia, você vê, já não tá tão branquinha. Como é difícil, Ou às vezes você compra aquele chinelo branco lindo, um sapato branco, e não consegue, às vezes, ficar uma manhã inteira ou um dia inteiro e manter ele branquinho. E o que isso tem a ver com a nossa vida, E é sobre isso que a gente vai falar, O que a palavra de Deus fala? Não exatamente sobre o sapato ou sobre o chinelo, mas sobre manter as vestes brancas, E o que é isso na Bíblia? O que fala para a nossa vida espiritual, Eu preciso trabalhar com um uniforme que é branco, uma roupa branca. E por mais que eu tome cuidado, e eu procuro tomar bastante cuidado, às vezes é difícil, ele manter o meu sapato, a minha calça, o meu jaleco branquinho, por muito tempo. E aí mesmo que eu lave, eu trago para casa, vou lavar, tem todo o cuidado, mas o que acontece? Com o tempo ele começa também a amarelar, E aí chega uma hora que você tem que trocar por uma roupa nova. E isso traz ensinamento para a nossa vida, tem a ver com a nossa vida espiritual também. E para isso a gente vai meditar agora no que a palavra de Deus diz, que está em Eclesiastes 9:8. Eclesiastes 9:8, e está dizendo assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vou repetir, Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Toda vez que a Bíblia fala sobre vestes brancas, em Apocalipse também a gente vê, falando sobre uma multidão de vestes brancas. A veste branca, a roupa branca na Bíblia, ela simboliza a santidade, a santificação, E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é santificar? O que é ser santo, Eu vou colocar aqui uma auréola na minha cabeça? Não, Ser santificar, de acordo com a palavra de Deus, é a gente se consagrar, a gente se separar um pouco das coisas do mundo para se dedicar a Deus, Então, a palavra do Senhor fala que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, ou seja, eu tenho que tomar cuidado para não me contaminar com as coisas desse mundo. Em todo tempo eu tenho que estar vigiando para não me contaminar com as coisas desse mundo, Para manter a minha vida espiritual íntegra, limpa diante de Deus. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer. E não falte o óleo. Toda vez que a palavra de Deus fala sobre óleo, ela está falando sobre a unção do Espírito Santo, que é uma coisa que tem ficado tão esquecida, porque a gente tem buscado tanto a Deus para coisas naturais, que às vezes a gente esquece de buscar essa unção espiritual para a nossa vida, E essa unção é fundamental na vida do cristão, porque é essa unção que vai nos fazer a ser testemunho, A palavra do Senhor fala, o Senhor antes de subir aos céus, ele falou: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Então, para a gente ser testemunha de Deus, conseguir testemunhar só com a unção do Espírito Santo, e é isso que a gente precisa buscar. A paz, Leninha, Deus te abençoe. Vamos estar aqui juntos, A mesma distância juntas. Então, a gente está falando sobre vestes brancas, santidade. A gente leu Eclesiastes 9:8, E aí a gente está falando um pouco sobre isso, E por que, que a gente precisa se santificar? Primeiro, porque Hebreus 12:14 diz o seguinte: sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santificação, está lá em Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, Hebreus nos orienta uma coisa. Primeiro, a gente precisa se esforçar para ter paz com todo mundo, porque não é fácil, ainda mais nos dias de hoje,
A gente passa por situações muito difíceis, pessoas que são assim, cada vez mais melindrosas, então a gente precisa se esforçar para ter paz com todos, né? E também se esforçar para ser santos. Então, olha, quando Hebreus, né, o autor de Hebreus fala isso, é porque não é uma coisa muito fácil. A gente precisa se esforçar para se santificar, né, para poder conseguir manter a nossa vida íntegra diante de Deus, porque são muitas tentações, muitas distrações nesse mundo, né? E sem santidade ninguém verá Deus. E você vai ver por que eu estou falando isso, e isso se reflete intimamente e diretamente com o momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje, tá? Então fica até o final, porque você vai, né, ver o que Deus tem para falar conosco através disso nessa noite, né? Então, queridos, segundo, né, o que está escrito aqui, nessa vida terrena aqui, se quisermos ver as maravilhas do agir de Deus na nossa vida, né, a santificação se faz necessária, né? E por que eu estou falando isso? Josué 3,5 também fala de santificação. E Josué 3,5 diz o seguinte, Josué 3,5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia, olha só, preste atenção, vou repetir. Santificai-vos, olha a orientação de Deus, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E nós estamos vivendo, queridos, uma situação que nós precisamos ver as maravilhas do Senhor, né? No nosso país nós estamos precisando ver as maravilhas de Deus. E olha só, queridos, Josué, na palavra de Deus, quando Deus deu essa orientação a Josué, Deus, na seguinte situação, o povo, ele estava caminhando para uma terra que era por direito, Deus já tinha dado aquela terra a eles, era por direito deles, era direito deles ter aquela terra ali, entrar naquela terra. Só que aquela terra estava tomada, né? Ela já tinha pessoas ali, mas aquela terra, por direito, era do povo de Deus. E aí, o que aconteceu? Eu vou pedir o André se puder digitar aí Josué 3,5, por favor. Obrigada. Então, olha só, era o direito do povo aquela terra. Só que aquele direito estava sendo impedido. Por quê? Porque tinha gente lá tomando o que era do povo de Deus, né? Então eles precisavam se consagrar, olha a orientação de Deus, eles precisavam se consagrar, né, santificai-vos hoje, porque amanhã Deus vai fará maravilhas no meio de vós. Eles precisavam se consagrar para poder ter aquilo que pertencia a eles, não é? Por direito. Então, o que eles fizeram? Eles ouviram, se você for pegar lá Josué, você lê Josué 2, 3, 4 e 5, os capítulos 2, 3, 4 e 5, você vai ver que Deus deu as orientações e o que o povo fez. Olha só, vou resumir aqui para vocês, né? Eles ouviram as orientações, eles ouviram todas as orientações que Deus deu, eles obedeceram a Deus, eles se circuncidaram, ou seja, eles foram marcados por Deus, né? Se deixaram ser marcados por Deus e aí eles conquistaram aquilo que já pertencia para eles, aquele direito que estava sendo tirado deles, né? E aí, queridos, hoje nós estamos vivendo momentos em que o nosso direito de liberdade pode ser tomado, né? A gente está vivendo momentos em que podemos perder direitos, né? Isso é muito sério, querido. Sabe por quê? Porque em bem pouco tempo pode acontecer de, por exemplo, eu não ter mais a liberdade de vir falar da palavra de Deus aqui. Ou eu e todos os outros que também estão online pregando a palavra, falando da palavra de Deus. E isso é uma coisa muito séria. E a gente sabe que esse momento vai chegar em algum momento, porque é profético. Mas a gente pode orar pedindo misericórdia. Até o Senhor Jesus já estava profetizado de que ele iria para a cruz. Mas antes de ir para a cruz, ele falou com o Senhor: Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, queridos, a gente sabe que a perseguição ela vai vir. Já começou, em vários países a coisa está muito pior, mas a gente precisa estar em oração. A gente precisa estar se posicionando diante de Deus. É momento de se consagrar a Deus, né? Ouvir o que Deus tem para nos falar através da sua palavra, orar pela palavra, se posicionar pela palavra de Deus, se santificar, se consagrar ao Senhor. E principalmente nessa semana, é muito importante que a gente se consagre ao Senhor, busque o Senhor, ore a Deus, se fortaleça na palavra de Deus, orando pela palavra, as promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa nação, para que Deus, se aprouver ao Senhor pela misericórdia, Ele nos livre, né, do que está por vir, para que a gente possa ter liberdade
de pregar a palavra, de falar de Deus, de falar do Senhor Jesus, né, de pregar a tempo e fora de tempo, como está escrito. Né? Nós temos que fazer isso, queridos, porque corremos o risco de não poder pregar mais livremente em bem pouco tempo e ter a nossa liberdade tolhida. E isso não é brincadeira. Isso já está acontecendo em países muito próximos de nós. Isso está acontecendo em países muito próximos de nós. E tem gente planejando, já carregando, para que isso aconteça em breve aqui no Brasil. E isso é sério. E a gente precisa meditar. Eu gostaria ainda de falar o seguinte. No livro de Esther, essa semana o Senhor falou muito no meu coração sobre o livro de Esther. O que aconteceu em Esther? Vou fazer um resumo aqui para quem não conhece a história. Né? Esther, ela era uma moça judia, criada pelo tio dela, Mardoqueu, ou Mordecai, né, em algumas traduções. E o que aconteceu? Houve no reinado lá, daquela região, em que o rei procurava uma esposa. E ela, né, foi a escolhida. Só que ele não sabia que ela era judia. E aí o que aconteceu? O braço direito lá do rei, ele queria, quando ele passasse pelas ruas, que todo mundo se dobrasse diante dele. E o tio de Esther, por ser judeu, que temia a Deus e adorava somente a Deus, ele não se dobrou diante de Amã. Ele não se dobrou diante de Amã, que era o braço direito do rei. E aí, do rei Assuero. E aí, o que aconteceu? Ele, revoltadíssimo com isso, porque não estava se dobrando, ele tinha muita raiva porque ele descobriu que não se dobrava porque ele era judeu e ele buscava e adorava somente a Deus. E aí, o que ele fez? Ele convenceu o rei a baixar um decreto onde todos aqueles que não adorassem ao rei e a ele, né, se dobrassem e se prostrassem ao rei e a ele, então que fossem mortos. Então, os judeus, eles estavam, né, já tinham uma sentença decretada para que eles fossem todos mortos. E aí, vem a passagem de Esther 4, 13 a 16, e está dizendo assim, e foi essa palavra que o Senhor muito falou no meu coração nessa semana. Então, Mardoqueu mandou que respondessem a Esther, porque a Esther, quando ouviu isso, né, de Mardoqueu, que mandou o recado para ela ficou ainda assim, se faria alguma coisa ou não, ela achou que de repente a coisa não seria tão séria. E aí Mardoqueu fala assim, não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, olha a orientação que a rainha deu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, que era a região ali onde ela reinava, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei eu ter como rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecer. Ou seja, e se for para morrer, morrerei, em outras traduções. Por que ela pediu essa consagração? Porque naquele tempo ninguém poderia chegar à presença do rei, nem mesmo ela, se não fosse chamada. E ela ia ter que entrar diante do rei para interceder pelos judeus para que houvesse, né, um livramento, para que os judeus não morressem. E aí ela pede que o povo se consagre. E Deus realmente deu o livramento, né? Deus deu a eles o direito de lutarem pela vida, né? Então, queridos, nós estamos, né, precisando, nesse momento, se consagrar ao Senhor. É tempo de jejuar, é tempo de orar, de se consagrar ao Senhor. Se você tem dificuldade de jejuar por comida, por questões de saúde, faça o jejum de Daniel, você jejue de outra forma. Né? Veja alguma coisa que você possa abrir mão e se consagre ao Senhor também. Vamos nos consagrar nessa semana, queridos. Vamos, né? Eu gostaria de colocar diante dos irmãos, né, essa convocação que, na verdade, vários cristãos já estão fazendo e várias igrejas estão fazendo. Vamos nos consagrar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nessa semana, pedindo livramento da parte do Senhor para o nosso país e para a nossa vida, para a igreja do Senhor, porque a liberdade da igreja está em jogo. Isso não é brincadeira, não é exagero, é só você
ter o trabalho de dar um Google, como disse, né, o presidente na live, dá um Google e veja a situação dos países, né, onde o socialismo já está agindo, né, e a esquerda está reinando. Dá um Google lá e veja a situação da igreja em que pé que está e veja o futuro que a gente pode ter. Então a gente precisa orar, tá? Que possamos estar, né, clamando ao Senhor, porque se nos calarmos, né, nós vamos perecer. Então nós precisamos clamar, nós precisamos orar. É tempo de convocar o povo para orar. Nosso país tem se corrompido de todas as formas, que nós temos visto corrupção em todos os lugares. A gente está vendo a corrupção, né? Essa orientação de consagração é então para todo o povo de Deus, é para mim, para você, para todos aqueles a quem essa palavra chegar. A gente precisa, né? A gente está vivendo, tem que se conscientizar que é uma batalha espiritual. A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, não é contra o presidente tal, o candidato tal, não. A nossa guerra é contra as potestades, o reino espiritual. Há uma batalha espiritual acontecendo que nós estamos às vezes desapercebidos e nós precisamos estar atentos. A nossa vida vai ser extremamente afetada pelo que está acontecendo no mundo espiritual se a gente não se posicionar. Então, queridos, nós precisamos, né? Eu raramente, eu não gosto de entrar nesse âmbito, né, de política, só que nós visamos o reino eterno, a vida espiritual, a vida eterna. Só que a gente, enquanto está nesse mundo, a gente precisa pregar o evangelho. E aí, esse direito, essa liberdade de pregar o evangelho, ele está em risco. Então, a gente precisa falar, né? Então, estamos nessa terra, precisamos, né, clamar ao Senhor. Porque Deus, mas Deus já fez tudo que tinha que fazer na cruz. Sim, pela nossa salvação eterna. Mas Ele fala para levarmos a Ele todas as nossas ansiedades, né? E todas as nossas súplicas também colocar diante dele. E nós vamos orar pelo nosso país e pela nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, eterno Deus, em nome de Jesus, estou junto com os irmãos que estão aqui online e tantos quantos ainda vão ouvir essa palavra. Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão de misericórdia sobre a nossa vida, Senhor, enchendo-nos, Senhor, do teu Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, da graça, da sabedoria, do discernimento, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, dá-nos entendimento, Senhor, da tua palavra para o momento em que estamos vivendo. Pai querido, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre o teu povo e livra-nos, Senhor, livra-nos, tenha misericórdia de nós. Se possível, afasta de nós, Senhor, esse cálice, Senhor, que está sendo planejado contra o povo de Deus, Senhor, nessa guerra espiritual. Em nome de Jesus, estende a tua mão. Pai, dá-nos, Senhor, a tua graça, Pai, a sabedoria, toca cada coração de cada brasileiro, Senhor, em nome de Jesus, para que na semana que vem, quando formos votar, Pai, seja o Senhor nos tocando, porque o teu nome seja engrandecido e glorificado, porque a tua palavra diz que, Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos declarar que o Senhor é o Deus do Brasil, Pai. O Senhor não é só Deus de Israel, o Senhor é o Deus do Brasil todo, Pai, em nome de Jesus. Toma, Senhor, o governo da nossa nação nas tuas mãos e dirige, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, eu também peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está ouvindo essa palavra, que tenha uma semana cheia do Espírito Santo, cheia da tua graça, cheia do teu poder, Pai, da unção do teu Espírito Santo nos incomode, Pai, incomoda cada família, cada vida, Senhor, a te buscar em espírito e verdade e se consagrar a ti nessa semana, Pai, se firmar na tua palavra, Pai, orar mais a ti, porque os tempos são difíceis e o Senhor é a nossa rocha eterna, Senhor, é a única, Senhor, alternativa que temos para não sermos abalados no mundo que estamos vivendo. E por isso recorremos a ti, na confiança de que o Senhor já está ouvindo, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E, Senhor, a tua palavra nos garante que se clamarmos a ti, o Senhor nos ouvirá. Clama-me e responder-te-ei. Senhor, e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. O Senhor nos prometeu isso na palavra. Estamos clamando ao Senhor, confiando que o Senhor nos ouvirá e nos livrará, porque o Senhor é rico em misericórdia. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, é isso mesmo, né? Orar e jejuar, vamos nos consagrar ao Senhor e entregar a Ele a nossa vida na nossa nação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês nesta semana, que seja uma semana ricamente abençoada, cheia do poder de Deus, da unção do Senhor, que a gente venha buscar o Senhor para que na nossa vida venha irradiar a glória de Deus nas pessoas que estiverem ao nosso redor, que o Senhor venha operar nos corações, para que a nossa terra seja livre, né, liberta de todo mal, em nome de Jesus. Amém?
Fiquem na paz, Deus abençoe e até semana que vem.